Fala galera, tudo bom? Então, vou falar para vocês um pouquinho de como montar um treino de competição. Tá? Muita gente ainda se perde nisso, ainda erra nisso. Acha que aquele treino de competição é o treino mais sinistro que tem, é o treino da porradaria. Ele não é bem assim. Primeiro de tudo, a gente saber que o treino de competição ele tem que reproduzir um ambiente de competição. Tá? Então se você treina 10 minutos, você tem que treinar 10 minutos. Se na competição você tem intervalo entre as lutas, você tem que ter intervalo entre esses treinos durante os treinos de competição. Se você fazer uma luta casada, uma luta só no evento, 10 minutos, você tem que treinar uma luta só. Não adianta se você fazer 4, 5 rolas de 10 minutos e para o dia principal você vai fazer uma luta. Mas não é também só isso, a gente tem que saber dividir. Então eu montei um schedule de 6 semanas, que seriam 5 semanas mais uma da competição. Tá? 5 semanas que antecedem a semana da competição. Como a gente pode organizar um pouquinho isso aí? Ajudar vocês a terem esse entendimento. Tá? A gente vai levar em consideração duas coisas. Os atletas são faixas pretas, porque cada faixa interfere no sistema que a gente vai organizar os treinos, nos treinos do sistema energético, nos treinos específicos. Então a gente vai considerar que são 10 minutos de treino. Ah, Ítalo, mas eu tenho faixa azul. A gente consegue adequar. Ah, meu grupo é heterogêneo. A gente consegue adequar. Mas o importante é a gente ter a estrutura principal, é o entendimento principal. Tá? Então a gente vai levar em consideração que são 10 semanas não, desculpe, são 10 minutos e são atletas que já estão treinando. Tá? Eles já estão em treinamento. Não é um atleta que chegou do zero, 3 semanas de férias em Búzios bebendo e vai treinar. Não, eles são atletas que já estão treinando, estão com um mínimo de condicionamento e daí a gente vai partir para uma competição. Esse esquema que eu vou mostrar, eu montei o treino de 4 dias na semana, a gente pode dividir em 3, 4 ou 5. Tá? Nunca recomendo mais do que 5 e não recomendo 5. Eu recomendo o ideal é que seja de 3 a 4 vezes na semana, deixando 1 ou 2 dias para treino livre, um treino mais recreativo, um treino mais leve. E aí é como mais ou menos eu uso com os meus atletas quando a gente monta camp. É essa estrutura que eu monto para eles. Quando possível eu vou para a reta final, chego lá nas últimas 2, 3 semanas para focar aquilo ali. E esse treino ele está alinhado com o calendário competitivo e o treino físico. Só que aí depende do preparador físico, no caso, meu caso, controlar tanto o treino de luta quanto o treino de jiu-jitsu. Então esse padrão que eu vou mostrar para vocês é o padrão que eu trabalho. Não é um padrão muito fácil de ter na realidade, porque geralmente a gente tem essa disputa do preparador físico, do treino de luta, a gente não consegue ter essa união, mas é um padrão, digamos assim, um padrão mais ouro e dá para fazer, tá? Tanto que eu faço e a gente obtém muito resultado. Então, primeira coisa, padrão de 6 semanas, tá? Aqui na semana 1 do treinamento, os atletas já estão em um nível de treinamento básico. Como é que a gente vai dividir isso aqui? A gente vai usar essas 2 primeiras semanas para trabalhar o padrão aeróbico, tá? O padrão aeróbico do atleta. Eu canso de dizer, aeróbico é sistema energético, corrida é movimento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então a gente vai transformar o treino de luta em aeróbico. Como é que a gente vai fazer isso? Dando muito mais volume aos treinos com muito menos intensidade. Tá? O treino vai ser mais volumoso, vai ter mais tempo, menos intervalo. Quando a gente diminui o intervalo do treino, a gente diminui a intensidade, porque o atleta não se recupera e não consegue treinar tão bem. Então a gente vai aumentar o volume e vai diminuir a intensidade, principalmente nessas 2 semanas. Então na primeira semana, eu começaria com treinos de 30 minutos de treino, divididos por 1 minuto treinando, 1 minuto descansando. Tá? Esse seria meu treino parcial. Por que parcial? Porque aqui eu vou sempre trabalhar uma posição específica, tipo, vai começar da meia guarda, é 1 minuto treinando, só volta da posição original se finalizar. Se não finalizar, passou a meia, continua o treino, para a gente trabalhar a transição. Quando a gente faz muito rei da mesa, aquele esquema do rei da mesa, que o cara conquistou a posição, vai para o final da fila, volta outro. Esse padrão é um padrão bem old school, bom de se treinar de vez em quando, mas a gente não treina muita transição e acaba que os melhores treinam mais e os piores estão sempre voltando para a fila. Então, se você fizer isso durante 20 minutos, alguém treinou durante 15 e o outro treinou durante 3.
A gente cria um disparate muito grande no treinamento. Tá? Então eu vou fazer isso. Ou seja, todo mundo vai treinar igual. Todo mundo vai treinar 30 minutos no padrão 1 por 1. 1 minuto treinando, 1 minuto descansando. E aí eu vou começar sempre em posições específicas. Posso, quando é luta casada, a gente sabe contra quem a gente vai lutar, a gente pode usar isso para fazer uma estratégia. Começa em pé e não pode puxar. A gente vai criando esses padrões. Tá? 30 minutos de 1 por 1. Entre os específicos, eu sempre gosto de entrar com a parte técnica. Por quê? Para o cara recuperar, para ele ter um tempo de recuperação. Tá, em alguns casos, ele pode até suplementar aqui, jogar um gel de carboidrato, tomar um pouco de proteína, para ele recuperar e ir para a parte específica melhor, para os rolas. E aqui, ó, independente que são faixas pretas, eu vou botar treinos de 5 minutos. 5 minutos por 1 minuto de intervalo. Tá? E a gente vai fazer 6, 7, 8 rolas. Por quê? A intensidade vai estar baixa, mas o volume vai estar alto. A gente vai treinar bastante. Ou seja, foram 30 minutos aqui de forma intervalada. Dos 30 minutos ele treinou 15. E aqui que a gente faça 6 rolas de 5 por 1. Ele vai ter treinado mais 30 minutos. Somado aos 15 aqui, dá um total de 45 minutos de treino de uma forma um pouco intervalada, mas quase, ainda mais aqui nos rolas, praticamente no mesmo padrão de intensidade, tá? Com bastante volume. Foi um treino aeróbico. Aí esse foi o primeiro dia de treino. O segundo dia de treino, eu vou seguir o mesmo padrão, mas eu vou quebrar um pouquinho isso aqui. Eu já vou entrar num treino de 10 minutos, sendo que esses 10 minutos a gente fraciona por 1 minuto e 20 treinando e 40 segundos parado, descansando. Ah, vou fazer a recuperação ativa. Não, você não vai fazer a recuperação ativa. Eu quero que você recupere seu sistema energético. Então os 40 minutos são parados, os 40 segundos são parados. Durante 10 minutos. 10 minutos é o tempo total, faixa preta. Posso fazer 1 ou 2 rodadas aqui, eu vou fazer 2. E nesse 1 minuto e 20, eu posso sempre estar escolhendo as posições. Começa em pé, agora no próximo minuto e 20 começa fazendo guarda, no próximo minuto e 20 começa passando guarda, e aí vai de acordo com a estratégia. Acabou aqui, eu vou para mesma coisa, parte técnica. Rola, como é que eu vou fazer o rola hoje? Hoje eu vou variar, hoje eu vou fazer 7 minutos por 2 de descanso. 5 rolas, tá? Vai dar um total aqui de 40 minutos. Aqui vai dar um total, se eu fizer 2, vai dar um total de 16 minutos, 56 minutos de treino, trabalho aeróbico, tá? No meu meu terceiro dia de treino, eu vou reproduzir isso aqui. Vou fazer igual. Posso mudar mais a parte de estratégia, tá? Então vou fazer de novo, 30, sendo 1 por 1 minuto, rolas de 5 por 1. Mesma coisa, igual. Meu quarto dia de treino, último dia da semana, os atletas já vão estar mais cansados, a gente mexeu muito no padrão, aumentou o volume. O que eu vou fazer? Eu faço um treino de 10 minutos, sendo 40 segundos treinando, 20 segundos descansando, tá? Um treino específico, mais curto. Ah, é mais explosivo? Não, não é mais explosivo. Obrigatoriedade, não tem obrigatoriedade de explodir. É treino, são 40 segundos. É basicamente um aquecimento direcionado. Parte técnica. Rola, vou botar 12 treinos de 3 minutos por 1 de intervalo. Muito volume, intensidade baixa. Tá? 12 treinos. Como sempre, em todos os padrões. Troco a dupla, posso começar com coisa específica. O importante em todos esses treinos são os atletas não amarrarem, eles não têm que amarrar a posição. Vou para a semana 2, ou vou manter o padrão aeróbico na semana 2. O que eu vou fazer aqui, em vez de 30 de 1 por 1, eu vou fazer 30 de 2 por 1. Eu dobrei o volume aqui. Vou exigir muito mais. Aí nos rolas, eu vou aliviar. Eu vou botar um rola um pouco mais solto. Vou fazer de 5 por 2 e 30. Ou seja, eu segui um padrão que ele vai treinar o dobro e descansar metade. Tá? E aí eu boto de 2 a 3 rolas só. Diminuir um pouquinho o volume geral, porque eu aumentei o volume aqui. Ó. Um erro que a gente sempre comete é de
querer aumentar volume e intensidade. Volume e intensidade não. O volume aumenta, a intensidade diminui. Tá? O cara vai sair daqui do 30 minutos 2 por 1 já mais cansado. E aí ele entra aqui, tem um pouco mais de recuperação. Na outra semana aqui, ele aqui, ó, ele teve menos tempo de descanso do que aqui. Aqui ele foi padrão 1 por 1, aqui 2 por 1. Então o tempo de descanso dele foi menor. Então eu vou aumentar o tempo de descanso dele aqui, ó. Vou fazer, eu fiz 10 por 1 e 20. Vou fazer de novo. 10, 1 minuto e 20 por 40 segundos. E aqui eu dou um padrão bem mais tranquilo, ó. De 5 por 3 minutos. Diminuiu um pouquinho, porque eu comecei a aumentar. Só que aqui, em vez de 2, eu vou fazer mais 3. Vou fazer 3 parciais. E aqui eu vou fazer de 4 a 5 rolas de 5 minutos por 3. Porque aqui eu já vou incluir um drill. Vou incluir um trabalho de drill, um trabalho de sistema energético. Tá? Qual vai ser o meu treino? 3 treinos de 10 minutos, sendo 40 segundos fazendo drill em intensidade. Tá? Aqui eu já vou jogar intensidade. Eu vou querer que ele exploda. Ele não vai conseguir explodir porque são 40 segundos. Ele vai ter muito... o padrão dele, depois de 15 segundos, ele vai cair. Mas eu quero trabalhar o sistema energético. Então eu vou dar de 40 por 20. Muito forte. Parte técnica. E aí eu vou dar um treino recuperativo. Um aeróbico recuperativo. Ele vai deixar a parte energética todinha dele aqui, ó. Então aqui eu faço treino de 5 por 1 minuto. Ah, então, mas você diminuiu o intervalo. Diminuiu o intervalo porque eu estou diminuindo a intensidade. Lembra quando eu falei, quanto mais intervalo a gente tem, ele sobe um pouco mais a intensidade, justamente porque ele recupera. Aqui eu deixei ele recuperar para ir começando, mantendo o aeróbico, começando na intensidade. Aqui eu quebro, aqui eu tiro a intensidade do treino, porque ele deixou tudo aqui. Na outra semana, eu vou repetir um padrão desse. Só que eu vou botar, ó, 1,30 por 30. 10 minutos. 2 vezes só. Rola. Mesma coisa. 5 por 1. Posso dar 6 por 1. Entendeu? Vou variando de acordo com como é que eles estão. Vou sentindo como é que eles estão. E aí eu trabalhei a base aeróbica. Tá? Venho para a semana 3. Semana 3, eu vou forçar mais a parte aeróbica e vou trabalhar mais a parte de sistema energético também, buscando a resistência. Vou tirar aqueles treinos longos de 30 minutos, vou começar aqui, ó, com um parcial de 1 minuto e 40 por 20, recuperando. Os rolas eu já vou subir de 6 para 2 minutos de descanso. Aqui eu vou entrar com drill. De novo, ó, 40 segundos de drill por 20 segundos de descanso durante 10 minutos. 3 rodadas. Rolas, eu vou começar a aproximar ele dos 10 minutos. 7 por 2 minutos de rola. Aqui, vou seguir esse padrão. Só que eu vou botar 1,45 por 15 segundos. 3 vezes. Rolas, vou quebrar. Aumentei, foi aumentando o volume, vou diminuir um pouquinho. 5 por 1 minuto. 6 rolas. Sexta. Quarto treino da semana. Vou botar de novo 1,45 por 15. Desculpa, vou botar o drill, vou repetir o drill. Ó. Vou botar o drill de 45 segundos por 15 segundos de intervalo, 10 minutos. E o rola, vou botar um rola mais longo, com uma recuperação melhor, 8 minutos por 3. Tá? Ontem eu fiz um post falando sobre o Tabata. O Tabata não serve para luta. Primeiro que ele é 4 minutos, aí o cara fala assim, mas ele é insano, é 20 por 10, padrão 2 por 1. Cara, aqui a gente está fazendo 45 por 15, padrão 3 para 1, são 45 segundos. Quarta semana, eu começo a aumentar a intensidade do treino e vou diminuir o volume. O que eu vou fazer? Vou aquecer com 1,40 por 20, ficou ruim aqui, 1,40 por 20, repetir o padrão, 10 minutos. O rola, 10 por 3 minutos. O drill, eu já vou diminuir o drill para aumentar a intensidade. Vou dar um drill de 20 segundos por 20 de recuperação.
Repara que aqui eu tenho o mesmo tempo de ação para o tempo de recuperação. Tá? Sempre são 10 minutos. 10 minutos alternando 20 por 20. Vou fazer 2 vezes só. E vou dar um rola de 10 por 5 minutos. Tá? E só que aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o sparring em 5 minutos. Ou seja, o cara vai treinar 10 minutos, 5 minutos com um, 5 minutos com outro. Eu posso fazer um trio, é excelente isso aqui, você fazer um trio, onde cada um vai treinar 10 minutos seguidos, trocando a dupla e descansar 5. Você vai fazer tipo um circuito naquele trio. Aqui, ó, eu já diminuo, boto 1,20 por 40 segundos de treino específico. Os rolas, eu jogo um outro aeróbico longo para ele soltar 5 por 1, 2 vezes por descanso de 5. Vou mostrar para vocês melhor. Tá? Isso aqui vai ser o seguinte: 2 treinos de 5 minutos por 1 minuto de intervalo. Tá? Ele faz 2 treinos de 5 por 1, fez esses 2, ele descansa 5. Aí repete. Ou seja, vai dar 11 minutos de treino por 5 de intervalo. Aqui eu fiz um treino de 10 minutos com intervalo de 1 minuto no meio. Na sexta eu venho pro drill, já ó, 15 por 15. Aqui eu já começo a trabalhar mais a potência dele, apesar dele ter uma recuperação curta. O ideal para a potência mesmo é uma recuperação maior. O treino de 10 por 5 minutos de intervalo. Muito parecido com esse aqui, só que ele não tem 1 minuto de intervalo, porém a intensidade na primeira parte foi menor. Estou trabalhando o sistema energético aqui. Vamos para a semana 5. Primeira parte, 1,10 por 50. Vou botar 2 treinos de 12 minutos. Tá? Como eu estou dando uma recuperação muito grande, de 50 segundos, eu aumentei um pouquinho o volume para 12. O rola, 10 por 5 minutos de rola. Meu treino 2, vamos para o drill. 15 por 30. 15 segundos fazendo drill, 30 segundos recuperando. Para quê? Para que ele possa explodir bem e ter o dobro de tempo de recuperação, para que ele consiga render bastante. Aí no rola eu venho, ó, quebro o padrão de novo. Boto 5 por 2 minutos e 30 de intervalo, trocando o sparring a cada 2,30. Ou seja, ele treina 5 minutos, troca o sparring a cada 2,5, 2,5. Ele vai aumentar a intensidade. Volto para cá. Vou botar outro intervalado. De novo, ó, vou botar 10 minutos. 10 minutos. De 1 minuto e 15 por 45 segundos. Estou dando recuperação grande. Aqui, de recuperação maior, aqui eu dei recuperação menor. Só que aqui eu dei mais rola, a gente vai mesclando com isso. O rola, eu vou dar de novo 10 por 5. Tá? Já está no final da semana, já está se cansando. E aqui eu venho para o drill. Vou botar 3 treinos de 10 minutos, de 15 por 45 de novo. 15 por 45, por quê? Recuperação máxima aqui, ó. Como diz o que o sistema energético tem que ser treinado. Você tem que explodir até 15 segundos e recuperar no mínimo 3 vezes mais. É o que ele vai fazer aqui, ó. A recuperação dele aqui vai ser excelente, então ele vai conseguir explodir ao máximo. E aí o rola, ó, 10 por 10 minutos parado. Por quê? Padrão de competição. Competição ele vai fazer isso. Ele vai lutar 10 minutos e vai descansar 10 minutos. Então a gente tem que reproduzir isso. Aí eu faço 3 rolas só. Ele já fez 3 aqui, vai fazer mais 3 aqui, 6 minutos. Ele vai chegar aqui, ó, nesse primeiro rola, altamente aquecido, podendo explodir bem, justamente porque a gente começou fazendo isso. Aqui, se eu quiser, ainda mais dependendo do meu grupo, se eu tenho um cara que é muito melhor que a maioria, eu posso trocar o sparring. Posso trocar o sparring a cada 2 minutos e meio, trocar o sparring a cada 5 minutos. Como é que eu gosto de fazer? No primeiro treino, eu troco o sparring a cada 2 minutos e 30. Aí ele descansa 10 minutos. No segundo treino, eu troco o sparring a cada 5 minutos. Tá? No terceiro treino, eu não
troco o sparring. Deixa ali. Mesmo que ele pegue o cara 10 vezes, mas é hora dele soltar o jogo. E a gente vem aqui, ó, para a sexta semana, o dia D, a semana da competição. Como é que ele vai fazer aqui, ó? Eu vou começar a semana de novo com drill. 15 por 45. 2 rodadas só, rolas de 10 por 10 minutos. Importante nesse dia aqui, ó, ele treinar, no dia não, na semana toda, a média de rolas que ele tem que fazer para ser campeão. Se ele para ser campeão tem que fazer 4 lutas, eu vou trabalhar entre 3 e 5 lutas. Tá? Então aqui, ó, primeiro dia da semana ele está descansado, 5 rolas. Segundo dia da semana aqui, ó, vai aquecer livre, aquece livre. Repete o que ele vai fazer no dia da competição. E somente rola de 10 por 10. Aqui eu vou fazer 4 rolas com ele. Tá? Porra, eu tô cansado, tô em perda de peso, então a gente faz 3, mantém dentro de 3 a 5, tá ali dentro da faixa. Já cansado faz 3, tá bem, faz 5. Aqui, ó, vou botar o drill de novo. 15 por 45. Faço 3 rodadas para ativar bem o sistema energético. E aqui eu faço 1 ou 2 rolas de 10 minutos para o intervalo de 5 minutos. Chegou aqui na véspera, 1 ou 2 dias antes, se ele já está no peso, não precisa fazer algum aeróbico para soltar o peso, o aeróbico pode ser aqui, ó. Posso botar o aeróbico aqui. Como é que eu vou botar o aeróbico aqui, ó? Eu esqueço isso e faço rolas de 5 por 1 minuto com a intensidade lá embaixo. O cara vai fazer 6 rolas nesse padrão. Trabalhei aeróbico. E aqui, ó, na véspera, ativação. 3 rodadas de 10 segundos fazendo drill por 40 segundos descansando. 10 por 40 só para ativar o sistema energético. Não vou levar ele aos 15 segundos, que é onde a nossa TPCP já começa a quebrar, já começa a curva para ele parar. Não vou chegar lá, para ele não ter nada de residual no dia seguinte. E vou botar o intervalo entre cada uma rodada dessa. 5 minutos. 5 minutos sempre de intervalo entre cada rodada dessa. Tá? De drill. E é isso, a gente vai pro treino aqui. E aí a quantidade de treino a gente pode aumentar ou diminuir. O cara vai lutar peso absoluto, eu vou aumentar o treino. Lembrando sempre do volume e intensidade. Se eu aumento a parte específica, eu diminuo aqui. Se eu aumento aqui, eu diminuo aqui. E aí vai do feeling, da gente sentir como é que tá o atleta. Então, é basicamente assim que a gente começa a estruturar o treino de competição. Isso aqui tem que estar de acordo com o calendário competitivo do atleta. Ah, Ítalo, mas eu não tenho calendário. Você não tem calendário? Então o seu treino já está pronto. É 10 por 10. 10 minutos treinando, 10 minutos recuperando. 10 minutos treinando, 10 minutos recuperando. Quer forçar um pouco mais? 5 por 1 num dia, e no outro dia você faz 10 por 5. Mas você sempre tem que manter o padrão treino, recupera. Treino, recupera. Porque na competição é assim. O maior erro que a gente faz é treinar seguido na competição, no treino de competição. Na competição a gente luta de forma intervalada. Aí o que acontece? A gente se acostuma. Vamos fazer um gráfico aqui, tá? Aqui, a gente parado. A gente chega no treino, vai fazer um rola de 10 minutos. Não recupera. Aí fica. O intervalo é 1 minuto, 2 minutos no máximo, tempo de amarrar a faixa e beber água. A gente fica oscilando aqui, ó. Sempre cada vez pior. E chega na competição, a gente faz isso aqui na competição. A competição exige que a gente faça isso, aí recupera. Aí faz isso, aí recupera. Aí faz isso, aí recupera. Só que a gente não treinou isso, porque a gente foi direto, a gente não teve essa baixa e nem precisou aquecer de novo. Então o corpo não entende. E aí ele não consegue manter a intensidade, porque ele se acostumou a estar ligado o tempo inteiro, e ele tem que treinar, tem que recuperar. O melhor exemplo que a gente tem é do maratonista. O maratonista nunca treina 42 km. Ele faz vários treinos. 10 muito forte, 15 recuperativo, aí 18 médio, aí 20 fraco, aí faz 15 forte, aí faz 22 muito médio, aí ele pega um dia, faz 25 médio para forte. A soma de todos esses treinos que vai fazer ele render com 42 km. Entendeu? E é assim que tem que funcionar o treino de luta. Chega daquela coisa, treino de competição.
é o pior treino. São vários rollers, é seguido, é sem intervalo, rei da mesa, aquele treino que dura 2 horas. Não, não é isso. É isso, é ciência. Valeu, fica a dica aí. Qualquer dúvida, entre em contato e não deixe de acessar meu site.